Hora de falar sobre o São Paulo, que alcançou 199 milhões de reais com vendas de atletas na atual temporada, número bem superior aos 134 milhões que haviam sido orçados como objetivo para o ano. Importante contar que o São Paulo se fez valer de vendas que o clube promoveu, além do mecanismo de solidariedade, que é aquele percentual para clubes formadores. Quero citar cada uma das negociações. O maior lucro do São Paulo na temporada foi com a venda do Lucas Ferreira, 63 milhões de reais. O jogador foi para o Shakhtar Donetsk. Já o William Gomes foi vendido para o Porto por 51 milhões de reais. Matheus Alves foi negociado com o CSKA por 37 milhões de reais. São Paulo ainda faturou mais 17 milhões e 300 mil com o Michel Araújo, hoje reforço do Bahia, e com o empréstimo do Nestor para o Bahia, 9 milhões e 400 mil reais. O Wellington Rato foi vendido ao Vitória por 5 milhões de reais, o Eric foi emprestado ao Vitória por 1 milhão de reais, o Ângelo garantiu 32 milhões de reais junto ao Strasbourg. O jogador ainda não foi entregue porque não completou 18 anos de idade, teve ainda mais 2 milhões de reais com o Cauê, que bateu metas no Mafra. Em relação ao mecanismo de solidariedade, entraram nos cofres do São Paulo 5 milhões e 500 mil com a transferência do Antony do Manchester United para o Betis, 1 milhão e 100 mil reais com a mudança do Ederson do Manchester City para o futebol turco. Lucas Perry assegurou mais 4 milhões de reais, o Tuta 2 milhões e 800 mil, Emerson Royal com sua mudança para o Flamengo 600 mil reais, além de mais 486 mil com o Marquinhos. Hora de falar sobre o São Paulo e a possibilidade de Marcos Leonardo rescindir seu contrato na FIFA ainda nesse ano para virar reforço tricolor. Você, torcedor são paulino, não deve ter muita esperança de que essa história avance. Primeiro porque o Marcos Leonardo só vai poder recorrer à FIFA para pedir a quebra do contrato a partir de 14 de setembro, quando de fato o Al Hilal precisa entregar a lista de inscritos. É natural que o Marcos Leonardo procure seus direitos se ele vai afirmar que está sendo privado de jogar, especialmente por conta da idade, só 22 anos de idade, ao ser excluído da lista de inscritos do Campeonato Saudita. O Al Hilal vai defender a tese de que o inscreveu na Champions, enfim, é um debate que vai ocorrer na FIFA, mas existe jurisprudência. Outros atletas já conseguiram a rescisão do seu contrato, importante, com o pagamento de todos os salários até o fim do vínculo. No caso do Marcos Leonardo, ele tem mais ou menos 20 milhões de euros para receber até o fim do contrato. Ele ganha 2 milhões e 700 mil reais e tem mais quase 4 anos de contrato com o clube saudita. A partir daí vem a parte que importa ao São Paulo. Tudo bem, se o Marcos Leonardo for à FIFA e conseguir a rescisão do contrato, ele pode jogar no tricolor? Na teoria, não. Porque a janela de inscrições se encerrou nessa terça-feira e apenas atletas que estão desempregados antes do fim da janela podem ser registrados. Esse prazo termina no dia 12. É inviável, é impossível que o Marcos Leonardo consiga essa quebra de contrato na FIFA antes do dia 12. Aí você pode ter lido ou ouvido que o Marcos Leonardo vai usar do item justa causa para pedir a quebra no contrato no Al Hilal para poder ser inscrito a qualquer momento. Eu vi 2 especialistas em direito esportivo, um deles o Marcelo Robarinho, que imagina que esse processo de saída do Marcos Leonardo do Al Hilal vai demorar semanas, se não meses, o que inviabiliza a possibilidade dele virar reforço do São Paulo para 2025, mas abre-se um caminho, um precedente para que o Marcos Leonardo possa realizar o desejo de jogar no seu time do coração, o São Paulo, a partir da temporada de 2026, especialmente se ele tiver com esses 20 milhões de euros na conta. Esse seria o preço da indenização que o Al Hilal pagaria ao jogador brasileiro, 20 milhões de euros, e a gente está falando de mais ou menos 130, 135 milhões de reais. Tá bom para você? O que você faria com tanto dinheiro? Já usa o espaço para comentário para registrar, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o São Paulo. O Conselho de Administração do Tricolor aprovou por unanimidade a criação do Fundo de Cotia, que trata-se de um fundo de investimento em participações. A ideia é alcançar até 350 milhões de reais com a Galápagos e com Evangelos Marinax para que o São Paulo vá buscar os melhores atletas de categoria de base da América do Sul para ter a melhor base do futebol brasileiro e, por consequência, se tornar o clube que mais vende jogadores para o exterior. A ideia do Palmeiras é fazer o que a ideia do São Paulo é fazer o que o Palmeiras faz com o João Paulo Sampaio. O Tricolor alegava que não tinha dinheiro para, por exemplo, contratar o sub-15 do Independente Del Valle, que surgia como um grande craque,
ou então o sub-17 do Tadjeres, que era super elogiado pela imprensa. A partir desse aporte de até 350 milhões de reais, São Paulo se entende com condições de contratar os melhores jogadores sub-20 do continente, torná-los ainda melhores na base para que quando promovidos ao time principal se valorizem e rendam bastante grana. Dos 350 milhões que o São Paulo pretende arrecadar com esse fundo, 200 milhões estão garantidos com o fundo Galápagos. Agora resta que o Evangelos Marinax cumpra o memorando de entendimentos e aporte o restante do dinheiro, o que vai lhe garantir uma série de vantagens. Só para completar, depois da aprovação do Conselho de Administração, o São Paulo vota no mês de setembro essa criação desse fundo no Conselho Deliberativo. A tendência é que seja aprovado e a partir daí, ainda em 2025, Cotia deve começar a mudar e se transformar. Só para completar em relação ao São Paulo, registrar que Rigoni está cadastrado, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário, ou seja, está à disposição do técnico Hernan Crespo para a próxima partida. Contar ainda que o lateral esquerdo Patrick está sendo emprestado por um clube do Chipre, negócio de 200 mil euros ou 1.200.000 reais pelo empréstimo. Se esse time do Chipre quiser comprá-lo, vai precisar desembolsar 2 milhões de euros ou 12.600.000 reais por 50% dos direitos econômicos. Bora fechar o vídeo para te explicar bastidores do não acerto entre São Paulo e Marcos Leonardo. Quero começar com uma informação importante. São Paulo não contará com Marcos Leonardo em 2025, isso é líquido e certo, até porque a janela daqui já fechou. Mas a vontade do Marcos Leonardo em defender o São Paulo foi tão grande, mas tão grande, que o tricolor não descarta contar com o atacante a partir de 2026. Para que isso ocorra, porém, há só um caminho: que o Marcos Leonardo consiga na FIFA a rescisão do seu contrato. Ele está muito irritado com o time saudita, que não facilitou a transferência. O desfecho dessa negociação, que havia começado na semana passada, só se deu às 10h15 da noite dessa terça-feira, ou seja, a 1h45 do fechamento da janela de inscrições. São Paulo fez uma força-tarefa, reuniu dirigentes no CT e se manteve durante a madrugada na Arábia Saudita com dirigentes do Al Hilal. A última pedida do time saudita exigia uma compensação financeira muito grande para a liberação do atleta. Nem o fato de o Marcos Leonardo ter aberto mão de tudo que receberia de salários até dezembro, por lá ele ganha 2.700.000, permitiu o acordo. Cheguei a conversar com o dirigente São Paulino que disse, abre aspas, foi uma pena, o jogador queria muito vir, mas os árabes ficaram com bronca do atleta por causa do vazamento da notícia. E aqui que vem um detalhe importante, dentro do São Paulo, há a convicção de que o acordo também melou porque vazou a notícia de que o Marcos Leonardo queria jogar no São Paulo e já tinha um acordo com o Tricolor. Isso não pegou bem entre os dirigentes do Al Hilal. E agora a parte mais importante, São Paulo tenta descobrir de onde surgiu o vazamento. Quem passou para a imprensa a notícia de que o Marcos Leonardo já havia se acertado com o São Paulo e estava disposto a fazer o negócio. O Baby, líder, presidente da principal organizada do São Paulo, a Independente, fez um texto em suas redes sociais acusando Carlos Belmonte de ter sido responsável pelo vazamento, tá? A parte em que o Baby se refere a esse caso diz, abre aspas, mais uma farofa de quem não entende nada de futebol. Só para contextualizar, o Carlos Belmonte é chamado pelos inimigos de boca de farofa. E ele é visto hoje como, pelos representantes da Independente como alguém que trabalha muito mal em prol do São Paulo. O fato de ter vazado, segundo a Independente, acabou causando prejuízo. Só para completar, como é que o São Paulo pretende tocar essa questão dos reforços? O Rigoni foi registrado no BID, Boletim Informativo Diário, e a novidade para o Tricolor, empréstimo até dezembro, com a possibilidade de prorrogação em caso de metas a serem alcançadas. Esse foi um jogador pedido pelo técnico Hernan Crespo. Não é o centroavante que o São Paulo buscava. O Tricolor agora tem como oportunidade a contratação de centroavantes apenas desempregados. A janela fechou nessa terça-feira, mas se o atleta já estivesse livre antes do fim do fechamento, esse atleta ainda pode ser contratado. O grande ponto é que restringe demais o mercado do Tricolor. Se Marcos Leonardo conseguir a rescisão do contrato na Arábia Saudita, ele vai ter essa oportunidade a partir de 14 de setembro. Quando seu nome ficar de fato de fora da lista de inscritos no Campeonato Saudita, o São Paulo pode tentar um acordo com Marcos Leonardo para que ele chegue sem custos a partir de 1º de janeiro de 2026. A saideira sobre o São Paulo, Luan
volante do tricolor, revelado na base, foi procurado por Botafogo e Fortaleza, mas preferiu permanecer no Morumbi. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o São Paulo, sim. O tricolor ainda está no mercado em busca de um centroavante. Aí você deve estar pensando, Nicola, janela de inscrições fechou na terça-feira, é verdade. Mas existe uma exceção que permite ao São Paulo contratar jogadores desempregados até o dia 12 de setembro. E o mapeamento do tricolor nesse momento se dá justamente em relação a centroavantes que não têm vínculo com qualquer clube. Listei aqui 4 jogadores internacionais com carreira reconhecida que estão disponíveis no mercado. O primeiro deles, Aboubakar, centroavante camaronês de 33 anos de idade, estava recentemente jogando no futebol turco, mas conseguiu seus melhores momentos vestindo a camisa do Porto. Toko Ekambi, outro camaronês de 32 anos de idade, o último time dele, o Al Ettifaq, já passou por Lyon, Rennes e Vila Real. Paco Alcácer, centroavante espanhol, 32 anos de idade. O último clube dele, o Al Sharjah, passou por Vila Real, Barcelona, Borussia Dortmund e Valência. Tem também o Ben Yedder, atacante francês um pouquinho mais baixo, de estatura só mediana, mas muito forte, centroavante, 35 anos de idade. Estava jogando no Irã, no Sepahan. Também esteve no Mônaco e no Sevilha. Esses 4 atletas, por exemplo, poderiam ser contratados pelo São Paulo. Antes de gravar o vídeo, eu entrei em contato com o presidente Júlio Casares para perguntar, Júlio, o São Paulo ainda cogita contratar um centroavante ou dá para descartar? Dá para dizer que não chega ninguém? E a resposta do presidente do Tricolor, só vamos contratar se tiver uma boa oportunidade de mercado. Por boa oportunidade, alguém que o São Paulo entenda que chegue para ser titular absoluto e que não custe um caminhão de dinheiro, você sabe da dificuldade do São Paulo. Como esses jogadores que eu citei estão livres, o São Paulo não precisaria gastar muito dinheiro com a aquisição, não precisaria gastar não teria qualquer custo com a aquisição dos direitos econômicos, mas a grande questão é quanto é que vai custar a multa, quanto é que você vai pagar de salários, enfim, essa questão precisa ser resolvida, mas o São Paulo está sim no mercado em busca de centroavante, beleza? Só para completar, registrar que Dineno hoje é o único camisa 9 de ofício no elenco, o Tapia, o Luciano e o Rigoni poderiam quebrar o galho. Ah, só para completar, um registro importante. Uma conta que cobre o Al Hilal na Arábia Saudita, com 3 milhões e 200 mil seguidores, chegou a afirmar, depois do desfecho negativo das tratativas entre São Paulo e Al Hilal por Marcos Leonardo, que o atacante será emprestado no inverno saudita, ou seja, a partir de janeiro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.